Vamos lá. É, a gente começou falando, né, convidando os irmãos para estudarem, para fazerem teologia. E aí vem aquela grande pergunta, né? Por que eu devo estudar teologia hoje? Por que eu devo estudar teologia? Ah, estudar teologia hoje, no meu, na minha forma aqui de entender, né, de estudar, de vivenciar isso todos os dias, é mais do que você buscar conhecimento. É você responder a um chamado. Responder a um chamado em um mundo, né, marcado aí por incertezas, por relativismos, crises de identidade. E a teologia, qual o papel dela? Ela vai nos oferecer direção, ela vai nos dar fundamento, ela vai nos dar propósito. Ou seja, ela vai nos ajudar a compreendermos quem é Deus, quem somos nós e qual é o nosso papel na história que ele está escrevendo. Então, estudar teologia hoje não se trata apenas de estudar conceitos, mas de você aprofundar no relacionamento com Deus, de você ser moldado pelo Espírito Santo, de você ser capacitado para servir com sabedoria, com fé, com discernimento. A teologia, ela nos prepara para dar respostas firmes em meio às dúvidas que as pessoas têm, a amar com mais consciência e viver com mais intencionalidade. Então, eu costumo dizer que estudar teologia é você dizer assim: Senhor, eis-me aqui. É você abrir o coração para você ser transformado, é você abrir a mente para compreender a missão que ele nos confiou, seja ela no púlpito, seja na sala de aula, seja nas ruas ou em qualquer outra vocação. A teologia ela vai nos equipar para anunciar a esperança em Cristo com verdade, com graça e também paixão, né? Não sei Ô, se o pastor Wilson, Manuel quer falar uma coisa, ou Leonardo. se me permite, né, eu costumo sempre dizer, né, existem certas pessoas que acham que o estudo da teologia, será que ele é realmente necessário, né? E pode parecer também pretensão nossa, né? Porque a palavra teologia, o significado é estudo de Deus, né? E quando a gente fala que a gente está estudando Deus, pode parecer que é uma grande pretensão nossa, né? É como se fosse se eu pegasse uma formiguinha, né? Eu olhasse para o ser humano e dizer, eu vou te estudar, né? Quer dizer, Deus ele é infinitamente maior, infinitamente mais poderoso, muito maior do que qualquer coisa, né, que a gente possa imaginar. E quando a gente fala que vai estudar teologia, pode parecer uma pretensão nossa, né? Dizer que a gente, na nossa limitação, vai querer entender Deus, quer entender Deus. Logicamente, né? Que a gente nunca vai conseguir compreender a mente do Senhor, a Bíblia diz, né? Quem compreendeu a mente do Senhor? Não há teólogo que consiga explicar como é o pensamento de Deus, ou conseguir definir Deus em seus detalhes. Então, o que é que a teologia estuda, né? A teologia, ela estuda a revelação de Deus para nós, né? Aquilo que Deus decidiu fazer com que nós conheçamos a respeito dele. Se a gente não pode conhecer Deus em toda a sua plenitude, porque Deus é um ser infinito e nós somos finitos, mas nós podemos conhecer aquilo que Deus decidiu revelar de si para nós. E essa é a tarefa da teologia. E eu vou dizer para você, tem muita coisa da revelação divina que a gente tem para aprender. E a gente vai passar a vida toda estudando e sempre a gente vai conhecer algo novo daquilo que Deus revelou para nós. E isso é estudar teologia. Estudar, né, aquilo que Deus decidiu de apresentar para nós, né? Conhecer entrar, né, nessa revelação divina que Deus fez a respeito de si mesmo e entender tudo aquilo que nós possamos, que nós consigamos a respeito dessa revelação divina. E dizer o seguinte, né? Todo mundo tem uma teologia, né? Porque todo mundo que é crente explica Deus de alguma forma. E qual que é o papel da teologia? Termos uma explicação a respeito de Deus, da revelação divina adequada àquilo que a Bíblia diz. Né? Então, estudar a teologia é isso, é nos apropriarmos mais e mais a respeito da revelação que Deus decidiu dar de si para nós.
Amém, irmãos. E até aproveitando aqui, um grande dever nosso enquanto crentes em Jesus, quando nós falamos a respeito da revelação de Deus, acho que muito bem pontuado pelo professor Maxwell, diz Paulo em Romanos 1,19, que aquilo que a gente conhece de Deus é porque ele se revelou a nós. E aproveitando o mesmo tema, quando Moisés, ao escrever a lei, Deuteronômio 29, Moisés coloca dois assuntos lado a lado. Ele fala que as coisas encobertas ou não reveladas pertencem ao Senhor, mas aquilo que foi revelado pertence sim aos seus filhos, para que conheçamos todas as palavras da lei. Então, dentro daquilo que é o campo do que Deus não revelou, a gente não tem como descoberto. Mas aquilo que Deus revelou, meu irmão, vai para cima, pega esse boi pelo chifre, estude a palavra de Deus, se esmere, porque Deus tem muita coisa para nos edificar, orientar nossa vida, nosso serviço, nossa devoção. E como a gente faz isso? Conhecendo aquilo que ele revelou, conhecendo a palavra de Deus, e estudar teologia diz fazer alguns conceitos, às vezes que a gente fica baseado em alguns chavões, a gente vê alguns crentes dizendo, não, as coisas de Deus são mistério. Não, as coisas de Deus são reveladas, as coisas de Deus são claras, nítidas, compreensíveis, é a linguagem do divino se manifestando no tempo e na revelação, para que nós conheçamos a vontade, o propósito de Deus para nossas vidas, e para que esse evangelho da graça também seja manifesto à vida de todas as pessoas. O evangelho é para todos, irmãos. Não tem o estudo da palavra de Deus como apenas para catedráticos, apenas para professores, não. A palavra de Deus, o salmista diz que ele dá entendimento aos simples. Então ele alcança cada coração na sua simplicidade, no seu conhecimento, é o poder inerente do evangelho que alcança indistintamente todas as pessoas. E o nosso convite aqui, a partir dessa provocação teológica que o pastor Wilson nos guiará, o que é esse novo nascimento expresso? O que é ser nova criatura? O que é nascer de novo? Eu vou passar a bola aqui, pastor Wilson, para ele trazer essa provocação, para você ficar com esse gostinho e na próxima quarta-feira iniciarmos esse estudo. O pastor Leonardo, né? Pastor Maxwell, esse texto que nós estamos vendo aí, está na sua tela, é um texto que as pessoas têm muita dificuldade de interpretação, né? E ele fala exatamente isso que o pastor Leonardo está falando, sobre o novo nascimento. Ele está nesse contexto, né? O texto fala assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, o que significa esse vento sopra onde quer? Então, nós temos uma pergunta reflexiva, né, para você nessa noite. Você pode participar, inclusive, aí no chat. Então, o que Jesus quis ensinar, né, ao comparar o novo nascimento ao vento em João 3, versículo 8? E como essa metáfora, ela nos ajuda a compreender a ação do Espírito Santo na regeneração. Porque a regeneração, quando nós falamos do termo regeneração, nós estamos falando de uma regeneração que ela é uma regeneração espiritual. E ela é um dos pilares centrais da teologia, né, pentecostal, e ela é descrita exatamente em relação a isso como um renascimento, né, interior operado exclusivamente aí pelo Espírito Santo. No caso, né, esse conceito, né, da regeneração espiritual, ele também pode ser chamado de novo nascimento, como a gente está falando aqui, e ele é amplamente tratado nas escrituras, né, nas doutrinas cristãs, como um ato que ele é soberano de Deus, que ele transforma radicalmente, né, a natureza pecaminosa do ser humano e concede a ele uma nova vida em Cristo. Mas apesar aí da centralidade da teologia cristã, ainda persiste, né, uma questão. Como a regeneração espiritual, ela molda a vida prática do crente e se diferencia de outras doutrinas relacionadas com o batismo, santificação, que as pessoas acabam confundindo exatamente, né? Mas pensando aí nesse texto, inclusive nós colocamos esse tema, né, nascido do Espírito, o milagre invisível dessa nova vida. Nós temos ali, nesse contexto, você vê, em uma noite ali, silenciosa em Jerusalém, um mestre judeu chamado Nicodemos se aproxima de Jesus em busca de respostas espirituais.
E ali Jesus, de maneira surpreendente, revela para alguém, né, para que alguém, na verdade, né, ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo, não da carne nem do sangue, mas nascer do Espírito. E aí João 3,8, ele vai resumir essa realidade com uma metáfora poderosa, que é o vento. Assim como o vento ele é invisível, mas real em seus efeitos, o Espírito Santo ele age de forma misteriosa, né? Porém transformadora naqueles que nascem do alto. Porque o termo nascer de novo ali vem da preposição anotem, que significa nascer do alto. É até interessante também, em outros textos bíblicos, né, nós vamos ver algumas expressões falando sobre isso, que é sobre a regeneração, sobre esse nascer de novo. Em Tito 3, versículo 5, ele diz assim, mas não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, mostrando exatamente quem realiza essa obra, né? Então, essa lavagem da regeneração, e é bem interessante, né? Quando fala a palavra lavar na língua grega, existem duas palavras para lavar. Quando a gente olha o texto, a gente só vê aí a palavra lavar. Mas no grego, por exemplo, existe a palavra nípito e lu. Nípito é usado, por exemplo, naquele cerimonial do lava-pés, lá em João, quando Jesus começa a lavar ali os pés dos discípulos. E nípito significa lavar partes. Mas a palavra lu significa lavar por completo. E o texto que fala aqui em Tito é exatamente isso, que ele nos salvou pela lavagem da regeneração. Ou seja, a obra de Cristo, essa lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, é uma obra completa. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Né? É uma obra completa. Isso no texto em português a gente não consegue entender exatamente. Mas aí a gente tem o texto grego. Só para você ver, eu vou ler o texto em grego para você. A gente tem algumas palavras aí para a gente poder fazer exegese desse texto. Então, tem lá a palavra, topneuma, roputelei, pinei, caiten fonem alcues, alaute oudais, potem, erretai, caipon, ripagei, autos estim pas, gegnemenos, ectu pneumatos. Esse é o texto que está lá em João 3, versículo 8. E aí a gente tem essa primeira palavra, né, que é a palavra pneuma, que é vento ou espírito. Nessa palavra, a gente tem aí inserida nela uma ambiguidade. A palavra grega pneuma, ela vai carregar essa ambiguidade proposital. Uma coisa assim tremenda, né? Porque ela pode significar tanto vento quanto espírito também. Então, Jesus ele usa essa riqueza semântica para ensinar que o Espírito ele atua como um vento, invisível, incontrolável, porém inegável. Você pode não ver o vento, mas você sente seus efeitos. Assim também é com a obra do Espírito. Não é? E se a gente for ver a segunda palavra, que é a palavra oputelepinei, né, sopra onde quer, né? É uma expressão até linda, né? Roputelepinei, que é a palavra usada. Essa frase em si, ela vai expressar exatamente a liberdade e a soberania do Espírito Santo. O novo nascimento, ele não depende da vontade humana, mas da ação livre de Deus. Ele sopra onde quer, quando quer, em quem ele quer. Bendito seja Deus. Não é? Depois a gente vai ter uma outra palavra, que é ouve o seu som e não sabes, né, de onde vem nem para onde vai. Aí a gente tem uma expressão, é muito claro isso, falando sobre a limitação humana. Jesus ele mostra que há um limite para o entendimento humano. Né? Há um limite nesse texto, fica muito claro isso. Nós podemos perceber o som do vento, mas não podemos rastrear sua origem ou destino.
a mesma realidade se aplica ao novo nascimento. Ele é um milagre espiritual que escapa à lógica humana, mas muda radicalmente a vida de quem o recebe. Né? Muda radicalmente a vida de quem o recebe. E a quarta palavra, quando ele fala o novo nascimento, né, o nascido do Espírito, que é pans hogegelemenos ek tu pneumatos, o termo gegelemenos, nascido, está no particípio perfeito passivo. Gente, é muito importante essa análise do tempo verbal que está aí sendo colocado, porque o que ele vai significar? Que a pessoa que foi gerada, ela foi gerada de modo definitivo e contínuo pelo Espírito. Isso não é uma mudança superficial, mas é uma transformação profunda e duradoura com efeitos eternos. Então, isso é algo que o texto, às vezes, a gente lendo de forma rápida, ali passando por ele, a gente não percebe, né? Essa dimensão. Então, a gente vê que Jesus, ele deixa claro que o nascer do Espírito é uma condição especial para que a pessoa possa fazer parte do reino de Deus. Então, esse nascimento, a gente vai ver que ele é sobrenatural, porque não depende do esforço humano. Ele é misterioso, porque não pode ser explicado em sua totalidade. Mas ele também é transformador, porque gera nova vida, novo caráter, novo propósito. Não é? Novo propósito. Então, o ser humano está morto em seus pecados e delitos. E ele não pode produzir esse nascimento por mérito ou prática religiosa. Não é pelo simples fato de ele estar na igreja que ele foi nascido de novo, foi regenerado. Né? Não é por prática religiosa. É uma obra da graça. Ela é ativada pela fé e operada sobrenaturalmente pelo Espírito de Deus. Então, o novo nascimento, ele vai produzir frutos visíveis também, que já é uma... A gente vai observar isso aí na doutrina da conversão, na soteriologia. Porque enquanto a regeneração ela vai ter um aspecto interior, a conversão ela vai mostrar os aspectos externos da salvação, e aí nós vamos ter frutos visíveis, o amor, a transformação, a santidade, a comunhão com Deus. E a regeneração é o ponto inicial da fé cristã. É o ponto inicial ali da jornada da vida cristã, né? E para os irmãos que estamos ouvindo, a pergunta que eu faço para você, pensando na aplicação pessoal, né, desse texto, você já nasceu do Espírito? Acho que essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Você já nasceu do Espírito? Porque não se trata apenas de você pertencer a uma igreja, de você conhecer uma doutrina. Trata-se de ser transformado de dentro para fora. Ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração. E se você já passou por esse nascimento espiritual, celebre a obra do Espírito de Deus na sua vida. Viva guiado por Ele. E se ainda não, abra hoje, né, o seu coração para que o Espírito sopre aonde Ele quer e possa estar soprando em sua direção nesse exato momento. Né? Então a gente vai ter, nesse texto, na 2 Coríntios 5,17, vai falar, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Acho que é isso, eu não sei se o pastor Leonardo, o pastor Maxwell quer falar alguma coisa, mas foi um devocional que nós estávamos meditando nessa semana sobre essa obra do Espírito de Deus, né? Eu vi que teve alguns irmãos que colocaram alguma coisa aqui, né, Maxwell? Pastor Leonardo, ele colocou aqui, ó. Foi você, eu já vi nascer. Top. Aproveitando aqui para pegar os Pode falar. vocábulos aqui na língua grega e aproveitar, irmãos, que como é extraordinário estudar essa riqueza desse texto, né, entendendo, vou deixar aqui meus 5 centavos de contribuição, mas é interessante, apesar do vento, a figura de linguagem usada como uma metáfora, né, o homem não domina o vento, o João usa essa expressão extraordinária, ele não consegue saber a origem, o propósito, da onde vem, nem qual é o destino.
não tem domínio, não tem controle. E ele compara o Espírito de Deus ao vento, que tem propósito, domínio, intensidade próprios, mas que apesar de ser invisível ao olhar, é perceptível na sua ação. A gente sente o vento correndo, a gente sente aquela brisa ou a intensidade de um vendaval. Assim é o Espírito de Deus atuando na vida do homem, que transforma o pecador caído, preso, enredado no pecado, mas que sente aquele soprar regenerador, trazendo nova vida, lavando a vida do homem, transformando ele, concedendo vida eterna, vida espiritual por meio de Cristo. Então, esse efeito, ele é inconfundível, apesar do homem não poder controlá-lo, mas ele traz esse soprar divino na vida humana. E esse, irmãos, é o nosso convite a você, que você venha se apropriar desse conhecimento. Como a palavra de Deus é extraordinária, profunda, enriquecedora, e para que nós aqui também valorizemos a nossa salvação, a salvação aplicada na nossa vida, que trouxe essa vida espiritual, trouxe Deus, por meio do seu Espírito, implantando vida, graça nos nossos corações. Eu complemento aí, professores, dizendo isso, né? Essa ação misteriosa de Deus, né? O Espírito Santo, ele atua mesmo sem que a gente perceba que ele está atuando, né? E é isso que Jesus estava falando ali com Nicodemos, né? Jesus estava falando de coisas que só Deus pode fazer, né? Quem é que pode transformar o homem? Quem pode regenerar o homem? É apenas Deus, é apenas o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo faz isso? Às vezes o Espírito Santo faz isso de uma forma imperceptível, como o vento. E é interessante que você não vê, mas você vê os seus resultados. O vento sopra onde quer, você não ouve sua voz, mas você vê o que o vento está fazendo, né? E essa é a aplicação para as nossas vidas, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender que Deus é que está fazendo determinadas coisas, né? Ou às vezes alguém que está ali no interesse em começar a estudar teologia, não, eu vou, não vou. E às vezes essa é a ação de Deus, né? Colocando esse desejo no seu coração, movimentando isso como o vento, né? Movendo, né? Para fazer algo, para que essas ações possam ser vistas por intermédio da sua vida, né? E isso, como está aí no slide da aplicação pessoal, que é a nossa relação com o Espírito Santo, né? Primeiro, ser nascido do Espírito Santo. E depois entender que o Espírito Santo é aquele que atua em toda a nossa vida religiosa, que não é uma mera rotina, né? É algo que é impulsionado pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que atua em nós e por meio de nós também, né? O tempo todo nos colocando em atividade para a glória do nome dele, né? E eu fecharia ainda comentando algo aqui, professores, né? Que a gente está falando sobre esse tema do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo como um vento, e essa é uma temática muito pentecostal, né? A gente, como pentecostal, isso está na origem histórica do pentecostalismo, o destaque que a gente dá à figura do Espírito Santo, né? E muitas vezes há quem acredite que não dá para conjugar a ação do Espírito Santo com o estudo bíblico, né? Com essa atividade de se deter sobre os materiais, sobre os livros, né? E aqui a gente está indo na direção contrária dessa ideia, né? A gente entende que o estudo teológico faz parte também da ação do Espírito Santo por intermédio de nós professores, por intermédio dos alunos, de todos que estão envolvidos nessa tarefa, nessa atividade. O vento do Espírito Santo também está soprando, né? A ação do Espírito Santo como o vento está se fazendo sentir também. Então, eu acho que dá para pensar tudo isso, né? A partir dessa reflexão que foi proposta pelo nosso professor Wilson. Amém. Eu estava lendo, depois de estar lendo fazendo um devocional, né, nesse texto, eu me deparei com um texto do Antônio Gilberto. E o Antônio Gilberto, ele fala, né, que a regeneração, ela é um ato interior da conversão. Que a gente estava falando aqui, né, o aspecto externo
da salvação. Ele fala, realizado pelo Espírito. Só que esse ato interior da conversão, na verdade, esse momento é muito especial porque é o momento em que a pessoa, né, o cristão, ele é inserido ali na família de Deus. Só que ele vai implicar numa transformação assim profunda na alma dessa pessoa, porque ele é um homem natural, né? Paulo ele vai falar sobre o homem natural, sobre o homem carnal, né? E o homem, o homem espiritual, né? O homem carnal, o homem natural, ele não tem prazer nas coisas de Deus, ele não conhece a Deus, ele vive debaixo do pecado, vive dominado pela concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, como o João vai falar. E quando ele recebe, né, há esse ato, né, da regeneração na vida dele, há uma transformação profunda na alma dessa pessoa. Ela vai afetar não apenas a conduta dele, mas a própria natureza, porque nesse momento a natureza de Deus está sendo transmitida na vida dessa pessoa, né? Então, ele passa a ser uma nova criatura em Cristo, como fala o texto lá de 2 Coríntios 5,17, né? Ou seja, ele é renovado, ele é capacitado, né? Porque ele vivia debaixo do pecado, escravo, né, do pecado, e é exatamente isso que acontece, né? Em relação ao passado, em termos da salvação, nós somos livres da penalidade do pecado, né, envolvendo a questão ali do espírito. No presente, em relação à alma, nós somos livres do poder do pecado, e no futuro seremos livres da presença do pecado. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nesse momento, a pessoa está sendo renovada, sendo capacitada a viver ali conforme os princípios do reino de Deus, né? Eu lembrei de uma coisa que você falou, né, sobre um tema bastante pentecostal. Um dos teólogos aí que a gente tem pentecostal, o Stanley Orton, né? Stanley Orton, inclusive, ele vai reforçar essa ideia, e ele vai falar exatamente disso, né? Que essa obra da regeneração, ela é uma obra soberana do Espírito Santo, né? Ela acontece exatamente quando o Espírito Santo ele aplica a salvação ali no coração do homem, no sentido assim, onde ele vai convencer o homem, né, do pecado, levando ele à fé, né, em Cristo Jesus. E eu vejo muito isso, né? Essa transformação, ela é uma transformação realmente radical. Ela é radical, né? Ela é radical. Ela vai afetar todas as áreas da vida do crente, né? Desde as atitudes dele, os pensamentos, os desejos dele, né, vão ser afetados ali também. Um outro teólogo também pentecostal, o William Hodgman, acho que vocês conhecem muito bem, eu gosto muito dos textos dele, principalmente em pneumatologia, viu? Ele fala uma coisa que é bastante interessante, falando sobre a regeneração, porque ela não vai ser apenas um ajuste ético ou moral, né, mas ela é uma mudança de vida essencial e completa. Ele fala exatamente isso. Ou seja, é gerado uma nova vida espiritual para essa pessoa que estava morta, né? Ou seja, ele não vai adquirir apenas ali novos hábitos ou novos comportamentos, mas ele vai experimentar exatamente uma nova forma de existir. E essa nova forma de existir, ela vai ser caracterizada exatamente pela presença contínua do Espírito na vida dele, né? Então, isso é muito glorioso. E nada disso, né? Posso até colocar além disso, né? A regeneração ela é inseparável ali da pregação da palavra. Tem um teólogo que ele é batista, mas ele fala uma coisa bem interessante sobre isso, que é o Bancroft. Ele vai falar que a palavra ela vai ser exatamente esse instrumento usado pelo Espírito para realizar essa regeneração, operando essa mudança no coração do homem, porque nós somos gerados não de uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, né? Acho que é isso, né? Essa é uma transformação realmente profunda, ela é instantânea, ela é operada exclusivamente pelo Espírito de Deus, ela marca exatamente esse início da vida cristã, ela é o fundamento, aí vamos falar assim, sobre o qual a nossa vida ela vai se basear, toda a caminhada de fé nossa, ela vai se basear, né? Então, o crente,
ele é restaurado ali a comunhão com Deus, ele é capacitado a viver em santidade, conforme a vontade divina. Amém? Professor Wilson, né? E essa regeneração é um processo que vem do espírito, vem de dentro, quer dizer, ser regenerado não é uma questão de força de vontade, né? Eu vou acordar cedo, vou falar, eu serei hoje, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. A partir de hoje eu vou viver como Deus quer. Quer dizer, se forçar de fora para dentro uma mudança, não acontece, né? Se não for de dentro, a partir do espírito. Por isso que é um novo nascimento, né? Você começa do zero, o Espírito Santo começa uma obra totalmente nova, que ele está fazendo em nós, né? Quer dizer, não é a nossa força, não é a nossa força de vontade, né? Mas é a ação de Deus que faz com que a nossa vontade seja transformada, né? Exatamente. Leonardo, quer falar alguma coisa? Não sei se o Leonardo quer comentar alguma coisa, está ali. Pegando esse último gancho de vocês, o próprio Paulo, ao escrever em Romanos 9,16, ele diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. É uma operação, eu gosto de usar a sistemática, né? Perfeita, completa e acabada. Assim é a salvação. Uma operação divina, uma operação imediata. Eu não estarei salvo, eu sou. E porque fui salvo, Deus me santifica, me compra para si, me separa exclusivamente para Ele, e costumo dizer, até chegar ao estágio final dessa salvação, que é a glorificação, que é aquele verniz fundamental que vai me livrar da presença final do pecado na nossa vida. Amém. Tem um outro ponto, eu sei que a nossa hora já está se avançando, mas é um assunto que eu gosto muito dele, né? Porque exatamente na regeneração é onde nós somos unidos a Cristo, né? A união com Cristo. E essa doutrina da união com Cristo, ela, posso dizer para os irmãos, ela é central, né? Para a gente compreender a regeneração aí no cristianismo, né? Porque no momento da regeneração, né, a gente tem esse novo nascimento espiritual. Vamos ver se eu consigo ser claro, né? Esse renascimento, como nós falamos, ele é operado pelo Espírito. E nessa transformação operada pelo Espírito, ele vai resultar exatamente numa profunda e íntima união entre o crente e Cristo. E essa união é o fundamento de toda a vida cristã, porque através dela é que o crente passa a participar da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, sendo transformado em uma nova criatura. E aí a gente vai ver isso muito claro, inclusive em Gálatas, né, 2, versículo de número 20, né? Paulo ele vai expressar isso de maneira clara nas epístolas, especificamente aí em Gálatas, quando ele afirma que o crente ele é crucificado com Cristo. Ele vai falar, e vive não mais ele, mas Cristo vive em mim. Né? Então ele vai explicar exatamente ele vai exemplificar exatamente essa natureza profunda da união com Cristo, na qual o crente ele não apenas ele se identifica com a morte de Cristo, mas ele também participa da ressurreição e participa também da nova vida, né? Tem o William Rothman também, eu gosto muito, né? Ele vai falar também na cristologia, no texto dele também vai reforçar essa ideia. E ele vai falar exatamente isso, assim, a união com Cristo, ela é o centro de toda a vida espiritual do crente. É através dessa união que ele experimenta a plenitude da salvação. Através da união